Meu Senhor, meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Estamos na oitava da Páscoa de Nosso Senhor e sabemos que ao longo de todos os dias desta semana festejamos de uma forma muito especial a sua ressurreição. Por isso todos os dias são festa, todos os dias também na missa se reza o Glória. E sabemos até que esta festa não se termina no próximo domingo, mas de algum modo prolonga-se durante todo este tempo, que só se conclui com a festa do Pentecostes. Só após a vinda do Espírito Santo é que retomaremos finalmente o tempo comum que interrompemos quando iniciamos, na quarta-feira de cinzas, o tempo da Quaresma. Por isso não é de estranhar que o texto do Evangelho, que corresponde a esta quarta-feira, seja uma das aparições de Jesus ressuscitado. Neste caso, a dois discípulos, chamados os discípulos de Emaús, cujos nomes nós não conhecemos, só sabemos o nome de um deles, Cleofas, o outro não sabemos como se chamava. E sabemos que eles eram discípulos de Jesus, que de facto já tinham aderido a Cristo, já se pode dizer que eram cristãos, mas tinham desanimado e como já era aquele o terceiro dia depois da morte do Senhor, embora tivessem ouvido o rumor de que ele tinha ressuscitado, ou pelo menos de que não se encontrava no sepulcro, a verdade é que regressavam à sua aldeia, que seria a dita Emaús, e é precisamente nessa sua viagem que se encontram com Jesus, que não são capazes de identificar imediatamente. Com efeito, é assim que São Lucas, já num dos últimos capítulos do seu Evangelho, nos relata este episódio. No mesmo dia, está-se a referir ao dia da ressurreição, caminhavam dois discípulos para uma aldeia chamada Emaús, que estava à distância de Jerusalém, 60 estádios. Iam falando um com o outro sobre tudo o que se tinha passado. Sucedeu que quando eles iam conversando e discorrendo entre si, aproximou-se deles o próprio Jesus e caminhou com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que fechados, de modo que não o reconheceram. Ele disse-lhes: que conversas são essas que ides tendo pelo caminho? Porque estáis tristes? Respondeu dele, chamado Cleofas: só tu és forasteiro em Jerusalém e não sabes o que ali se tem passado estes dias? Ele disse-lhes: que foi? Responderam: sobre Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso em obras e em palavras diante de Deus e todo o povo, e de que maneira os nossos príncipes dos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que ele fosse o que havia de resgatar Israel depois de tudo isto. É já hoje o terceiro dia depois que estas coisas aconteceram. É bem verdade que algumas mulheres das que estavam entre nós nos sobressaltaram, porque ao amanhecer foram ao sepulcro e, não tendo encontrado o seu corpo, voltaram dizendo que tinham tido uma aparição de anjos, os quais disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam que era assim, como as mulheres tinham dito, mas não o encontraram. É assim a primeira parte deste longo relato, em que se nos fala desta aparição de Jesus àqueles dois discípulos quando regressavam a Emaús. E se calhar a primeira questão que nos podemos pôr é: porque é que o não reconheceram? Se é o mesmo Cristo, se é a mesma pessoa de quem eles eram alunos, e geralmente um aluno conhece a cara do professor, mesmo que falte muito, convém que saiba quem é aquele a quem vai ter que depois prestar provas no exame final. Como é que é possível que eles o não tivessem reconhecido?
Como é que é possível que eles, até falando com ele, ainda para mais falando com ele, sobre aquilo que tinha acontecido em Jerusalém, naqueles dias, pudessem o não reconhecer. Se calhar alguém podia pensar, bom, isto quer dizer que não temos então a certeza que fosse o próprio Cristo. Seria uma explicação, se calhar razoável, tendo em conta aquilo que o evangelista nos diz. Mas sabemos que outra é a explicação verdadeira, a explicação da nossa fé. E essa explicação decorre de uma verdade, é que Cristo, quando ressuscita, não regressa à vida que tinha antes de morrer, mas inaugura uma nova vida. E, nesse sentido, a ressurreição de Cristo é essencialmente diferente das outras ressurreições. Sabemos que Jesus protagonizou, pelo menos por 3 vezes, esse acontecimento extraordinário de chamar um morto à vida. Assim aconteceu com a filha de Jairo. Assim aconteceu também com o filho da viúva de Naim. Assim aconteceu ainda com Lázaro. Mas nestes 3 casos, aquelas pessoas que tinham vivido e que tinham morrido regressaram à vida que antes tinham tido. Foi-lhes dado como que um suplemento de vida, mais tempo para viver aqui na Terra, mas exatamente nas mesmas condições, nas mesmas circunstâncias a que até então tinham vivido. E daí que não houvesse nenhuma alteração. Com Cristo não é assim que acontece. É verdade que Cristo estava morto, e verdadeiramente morto, até por isso foi importante a ferida que a lança causou, porque se tivesse apenas adormecido ou em coma, esse golpe seria suficiente para lhe causar instantaneamente a morte. Mas a sua ressurreição não foi imediata, foi ao 3º dia só que aconteceu. Mas Cristo não volta à vida anterior, Cristo inaugura uma nova vida, é Ele mesmo, mas com agora uma nova vida, uma vida que é eterna, uma vida que é imortal, uma vida que nós costumamos dizer que é uma vida gloriosa. Seria de fato detestável que a nossa vida, tal como nós a vivemos agora, nunca acabasse. Seria um tormento. Mas a nossa vida está chamada a não acabar, mas sim está chamada a essa mudança essencial que acontecerá também no momento da nossa ressurreição. Diz-nos depois o Evangelho que, enquanto iam, e Cristo lhes explicou que tudo tinha que acontecer como aconteceu, fez tensão de continuar o seu caminho, mas eles, os discípulos, pediram que ficasse com eles enquanto tomavam a refeição do fim do dia. E foi ao partir do pão que o reconheceram, foi ao partir do pão que se deram conta que era mesmo Jesus e ficaram tão satisfeitos que logo de imediato, apesar de ser já o fim do dia e estarem cansados de todo um dia a caminhar, a verdade é que naquele momento regressaram para Jerusalém para levar aos apóstolos esta tão boa notícia. Eles que pensavam que tudo tinha acabado, afinal era agora que tudo começava de verdade, com a ressurreição de Cristo, que de fato nos confirma na nossa fé e nos dá a força necessária para o nosso apostolado. Sabemos que Nosso Senhor queria também, desta forma, ensinar-nos várias coisas. Uma é que o temos que encontrar onde Ele está, no pão e na palavra. De fato, o Senhor explicou-lhes as Escrituras, onde estava explicado que tudo aquilo que tinha acontecido e que tanto os tinha escandalizado devia acontecer. Eles reconheceram na fração do pão, porque é também na Eucaristia que nós o temos realmente presente com o seu corpo, com o seu sangue, com a sua alma e a sua divindade. E se calhar também ele quis confundir-se com uma pessoa qualquer, porque sabemos que temos que amar Jesus no nosso próximo. Para nós, todas as pessoas à nossa volta devem ser como Jesus, porque o bem e o mal que a eles fizermos é o bem e o mal que a Jesus fazemos também. E por último, podemos também considerar que a Eucaristia deve ser para nós o alimento que nos fortalece para a missão apostólica. Se calhar aqueles homens pensavam que já estava acabado o dia, já não tinham mais nada que fazer,
mas ao receberem aquele alimento em que reconhecem Jesus, vão, apesar de ser já escuro, até Jerusalém. Já não precisavam da luz do sol, porque a luz da fé os iluminava para a missão que tinham a realizar. Vamos pedir a Nossa Senhora, ela que tanto se alegrou com a ressurreição de Jesus, que também ela nos ajude para que o saibamos reconhecer no próximo, para que o saibamos ouvir na palavra de Deus, para que o saibamos alimentar dele na Eucaristia. Dou graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que comunicaste nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.